As risadas não eram altas, eram piores. Finas, contidas, como quem sabe rir sem deixar pegadas. O saguão do Hotel Aurora brilhava como uma promessa engomada. Lustres pendiam como cascatas de luz. O mármore imitava a impassibilidade de um lago, e cada arranjo de lírios parecia saber que ali só era bem-vindo quem não tinha cheiro de rua. Helena Duarte, 42 anos, enxugava com movimentos curtos a marca de uma mala que alguém arrastara com raiva. Ninguém olha para quem limpa o brilho que os outros pisam, pensou sem amargura. Só com o cansaço das mãos que aprenderam a falar sozinhas. Então ele entrou. Não pediu licença. Não pediu perdão. Entrou como entra a chuva quando o teto tem fissura, silenciosa, inevitável. E, de repente, está em tudo. O homem tinha barba por fazer, um boné gasto e um casaco que já vira melhores noites. Em uma das solas, o couro se abria como boca sem dente. Ele caminhou com a cautela de quem tem medo de tocar nas coisas, porque sempre disseram que ele não podia. E olhou ao redor com a estranheza de quem reconhece o calor, mas só conhece o frio. "Senhor", disse o recepcionista Renato, a voz baixa, mas pontiaguda, "esse espaço é exclusivo para hóspedes. O acesso é controlado." Controlado. A palavra pairou no ar como uma placa invisível. O homem apenas assentiu, e sua mão, magra, foi ao bolso. Não tirou nada. Talvez não houvesse nada para tirar. Helena observou de longe, o pano ainda úmido na mão. O homem ergueu o queixo sem desafiar. O olhar dele trapaceava a fome, mas não escondia. "Eu só queria um copo d'água." A voz dele não pedia esmola. Pedia dignidade. Renato sorriu do jeito que se sorri para uma criança que não sabe ler a placa de proibido. Ele virou-se, pegou o telefone e falou baixo com alguém. No balcão, a campainha cromada refletiu um mundo que não admitia manchas. Helena sentiu o corpo inteiro dizer não. Não era coisa dela, não era função, não era política do hotel. Mas quantas vezes o mundo seria capaz de repetir a mesma cena até que alguém resolvesse reescrever o roteiro? Ela largou o pano no balde e caminhou até a copa. Um copo, água fresca. E um pão. Um pão simples embrulhado num guardanapo, como quem embrulha um pedido de desculpas que o mundo devia há séculos. Quando voltou, Renato já tinha 2 seguranças ao lado. O homem parado segurava o boné com as 2 mãos, como se o pouco que tinha ainda pudesse ser tirado. "Aqui está", disse Helena, estendendo o copo e o pão. "Água e alguma coisa para acalmar o estômago." O primeiro a reagir não foi o homem. Foi o silêncio do saguão. Um silêncio de porcelana rachando. "Dona Helena", sibilou Renato, com a delicadeza azeda de quem oferece veneno numa bandeja de prata. "A senhora sabe o que está fazendo?" Ela respirou fundo. Sabia. "Estou ajudando alguém com sede. O hotel vai desabar por isso?" Um dos seguranças, Fábio, pigarreou. Tinha a pena domada por um salário e por uma lista de regras. O outro, Márcio, mantinha os olhos no chão. Quem olha ao chão costuma saber o peso de pisadas antigas. O homem pegou o copo com as 2 mãos. Não bebeu de um gole só. Encostou o lábio no vidro como quem beija uma margem. O pão ele guardou no casaco, com cuidado que só se tem com o que é sagrado. "Obrigado", disse, baixo. "O senhor precisa se retirar", atalhou Renato, já seguro de si por se ver com plateia. "E a senhora?" Os olhos cortaram Helena com fita vermelha. "Nos vemos na sala da gerência." Agora. As palavras "sala da gerência" sempre foram um corredor mais frio. Helena assentiu. Não imploraria, não se explicaria. O homem olhou para ela, e o olhar dele tinha coisa que não cabia num copo. Respeito. Era só isso, e era tanto. O corredor do administrativo cheirava a tinta nova e pressa velha. No fim, a porta de vidro fosco trazia em letras minimalistas "Gerência Operacional, Senhora Dolores." Dolores não sorria. Não era seu hábito desperdiçar músculos com gentilezas. "A senhora sabe que quebrou um protocolo", começou sem cumprimentos. "O Aurora é um hotel de padrão internacional.
Não podemos permitir que alguém beba água. Helena não aumentou o tom, apenas não o deixou perder o nome. Dolores deslizou um relatório sobre a mesa. A senhora já tem advertências por exceder sua função com hóspedes, segurar o elevador, encontrar um brinco perdido. Isso virou concierge, Helena? Nós temos concierge e temos política. O que a senhora ofereceu não foi água, foi precedente. Precedente. Outra palavra de placa. Helena deixou as mãos quietas sobre o joelho. O uniforme, lavado com sabão de coco na noite anterior, cheirava a casa de quem não tem muitas janelas, mas tem cuidado. Eu ofereci humanidade, disse. Dolores recostou-se. Havia no rosto dela a maquilagem impecável de quem aprendeu a jamais deixar ver a primeira fraqueza. O Aurora não é abrigo. Ela esticou um formulário, alinhando-o milimetricamente à borda da mesa. Está suspensa por 3 dias. E a pausa era um chicote de seda. Avaliaremos sua permanência. Helena levantou-se sem arrastar a cadeira. Não ia entregar nenhum prazer a mais aquela tarde. Eu volto ao trabalho, disse. Não hoje, respondeu Dolores. Pode deixar o crachá na recepção. No vestiário, as outras faxineiras se entreolharam. Uma cochichou que Helena arranja problema até com copo d'água. Outra, que no Aurora ninguém é obrigado a salvar o mundo. Luciana, a mais nova, abriu a boca para defender Helena, mas o medo mordeu primeiro. Ficou com os olhos grandes, afogados no que não disse. Helena retirou o crachá, o retângulo de plástico esverdeado, onde o seu nome ganhava permissão para existir ali. Passou o dedo sobre as letras, Helena, e pensou na filha, Bia, 17 anos, no pré-vestibular, na mensalidade do curso de redação que eles tinham parcelado em 10 vezes, como quem parcela um sonho grande demais. Ela saiu pela porta lateral para evitar o saguão. O céu que de manhã prometera uma tarde azul, agora rasgava nuvens de chumbo. O vento trouxe o cheiro de chuva antiga e os primeiros pingos caíram em forma de pontos de braille em sua pele. Foi quando o viu novamente. O homem do boné estava do outro lado da rua, debaixo da marquise de uma banca fechada. Ele a viu primeiro e endireitou-se, como se a coluna lembrasse da dignidade pelos músculos. Moça. Ele hesitou, como se moça pudesse ser desrespeito para alguém que lhe dera água. Dona Helena, corrigiu, e o nome na língua dele tinha um respeito que faltava em muitos ternos. Eu queria agradecer direito. Ela sorriu com delicadeza. Não precisa me agradecer. Se cuide, tá? Ele assentiu e olhou para o bolso. Desta vez tirou alguma coisa. Era um chaveiro, desses que parecem não ter nenhum valor a não ser para quem carrega. Um círculo de metal com um símbolo gravado. 2 triângulos entrelaçados e, no centro, algo como um sol estilizado. O metal, apesar da aspereza, brilhava sob a chuva. E isso aqui, ele estendeu. Guarde para mim por uns dias. Eu volto para buscar. É importante. Helena arregalou os olhos. Eu não posso aceitar. O gesto de recusar era menos sobre objetos e mais sobre não saber ser guardiã de sorte alheia. Posso perder. O homem sorriu e o sorriso dele não tinha dente perfeito, mas tinha uma confiança que parecia não caber naquele casaco. A senhora não perde nada, disse, como se conhecesse uma biografia que ela própria desconhecia. E se perder, a vida dá um jeito de achar. Ele fechou a mão dela com a sua, depositando o frio do metal e o quente da gratidão, e então se afastou, desaparecendo na esquina como desaparecem as pessoas que nunca foram autorizadas a ocupar cenários. Helena ficou sob a chuva até sentir que o casaco já não fazia diferença. O chaveiro pesava pouco, mas alterava o eixo do mundo no bolso. Ela voltou para casa num ônibus que falava demais com seus parafusos. Cada curva era um comentário mecânico. Em casa, a sala de 2 sofás e uma mesa herdada da mãe recebeu-a com o alívio tímido de quem também trabalha. Bia veio do quarto com um caderno na mão e o lápis preso no coque improvisado. Mãe, você chegou cedo? Tá tudo bem? Helena pensou em mentir. Depois lembrou que criara Bia para ser mulher de olhos abertos.
e que olhos abertos merecem verdades claras. Fui suspensa. Bia precisou de 3 batidas de coração para entender, para além da palavra. Por quê? Porque dei água a quem tinha sede. A filha mordeu o lábio, o jeito de quem decide se é hora de se indignar ou de abraçar. Escolheu os 2. Abraçou primeiro. A gente dá um jeito, disse no ombro da mãe. Eu pego uns bicos, faço revisão, faço texto. A gente aperta e passa. Helena afagou o cabelo da filha. Era por aqueles fios que ela desenhava futuro. Você estuda. O resto eu resolvo. À noite, quando Bia dormia, Helena pegou o chaveiro novamente. A luz fraca do abajur, o símbolo ganhou outra vida. 2 triângulos entrelaçados, o sol no centro. Eu já vi isso, ela murmurou. Mas onde? A resposta veio como cheiro antes da lembrança. No jornal, na televisão do ônibus, no uniforme do mensageiro que entregara caixas gigantes ao hotel uma semana antes. O símbolo era do Grupo Solaris, o conglomerado recém-chegado que, diziam, estava comprando redes de hotéis como quem compõe um céu com novas constelações de prédios. Helena sentiu o estômago contrair de um jeito que não era fome. Não pode ser, pensou. Ele só achou esse chaveiro na rua. Mas alguma coisa na forma como ele a chamara de Dona Helena, na maneira como o metal ganhara peso na palma, gritava baixo que aquela história tinha ossos por baixo da pele. Na manhã seguinte, ela decidiu voltar ao hotel, não para trabalhar, mas para entregar o chaveiro ao achado e perdidos. Se é do Grupo Solaris, alguém vai reconhecer, justificou a própria consciência. Bia protestou de leve, mas entendeu. Existem coisas que, para ficarem leves, precisam ser devolvidas. No caminho, a cidade parecia ter acordado com pressa. Motos costuravam minutos, vendedores levantavam as janelas de metal com o som de uma respiração que volta, e na vitrine da loja de vestidos, um manequim usava um sorriso costurado à mão. Quando Helena pisou no saguão do Aurora, uma sensação de déjà-vu e de contradição a atingiu. A mesma luz impecável, o mesmo perfume importado que nunca pousava nela, o mesmo balcão, e atrás dele, o mesmo recepcionista. Renato a viu, e os olhos lhe brilharam com a satisfação de quem reencontra uma nota fiscal que incrimina. A senhora não pode... Começou, mas parou, porque algo atrás dela mudara o ar. Os passos foram ouvidos antes de serem vistos, firmes, elegantes, o couro dizendo, esta é a sala a que pertenço. 2 homens de terno caminhavam lado a lado, e entre eles, um terceiro, sem gravata, com as mangas arregaçadas e aquele jeito de quem observa, e ao observar, desloca as coisas do lugar. Helena virou-se devagar, ainda com a mão no bolso onde o chaveiro ardia. O homem a olhou como quem reconhece alguém num sonho antigo. O silêncio se adensou. Renato ajeitou a gravata como se ela fosse o último colete salva-vidas no convés. Bom dia, disse o homem das mangas arregaçadas, sorrindo para o saguão como quem cumprimenta uma plateia antes de um concerto. Peço desculpas pela invasão matinal. Sou Arthur Brandão do Grupo Solaris. A partir de hoje, o Aurora é nossa casa. As palavras caíram como talheres num chão de mármore. Dolores apareceu, não se sabe de onde, com o mesmo rosto sem fissura. Estendeu a mão com um sorriso perfeitamente calibrado. Seja muito bem-vindo, Sr. Brandão. Nós... Ela parou, porque, naquele instante, Arthur olhou para além do verniz. Olhou para Helena. Não havia dúvida no olhar. Havia história. Havia reconhecimento. E havia uma pergunta muda. Você guardou? Helena sentiu o chaveiro latejar no bolso, como se metal pudesse pulsar. Arthur deu 2 passos. O saguão inteiro prendeu o fôlego. Com licença, disse ele, e a frase foi para ela, não para o hotel. Helena não soube onde pôr as mãos. Posso ajudá-lo? A voz quase não lhe pertenceu. Arthur sorriu com a metade do rosto, o jeito de quem sabe que palavras demais estragam certos momentos. Ontem choveu, disse como se falasse de um segredo e de uma previsão do tempo ao mesmo tempo. E alguém me ofereceu água. Renato, pálido, deu um passo atrás. Dolores tentou falar procedimentos, mas a palavra não achou a boca. Helena respirou.
O mundo se encolheu ao tamanho de um bolso. Ela tocou o chaveiro. O metal reconheceu o dono. Eu... Começou tirando o objeto. Encontrei isso. Arthur fechou a mão sobre o símbolo com a suavidade de quem recebe de volta um pedaço da própria biografia. Não disse obrigado de imediato. O agradecimento estava nos olhos que amaciaram o branco do saguão. A senhora, falou voltando-se para todos, sem aumentar a voz. Ontem me tratou como... gente. Fez-se um silêncio sem saída de emergência. Senhor Brandão, apressou-se Dolores, houve um mal-entendido. Nossos protocolos... Arthur ergueu um dedo, cortando a frase com delicadeza cirúrgica. Hoje é dia de mudança, e mudanças começam com nomes. Qual é o seu, por favor? Ele olhava para Helena. Ela engoliu. Helena. Helena Duarte. Arthur repetiu, como se provasse um bom vinho. Helena. Ele então virou-se para Renato, para os seguranças, para a gerência, para o lustre, para os lírios, para o sistema todo. Antes de qualquer reunião, eu quero ouvir a história de ontem, inteira, com as palavras certas e com as pessoas certas na sala. Os dois executivos de terno trocaram olhares. Um deles já abria o notebook mental. O outro ajustava o relógio como se o tempo tivesse ganhado outra contagem. Helena sentiu um tremor leve nos joelhos. Não era medo, era pressentimento. Porque Arthur respirou. O saguão respirou com ele. Se tem uma coisa que um hotel precisa aprender antes de trocar de dono, é aprender a trocar de coração. E então, do alto da escada, um barulho. Um celular vibrando no modo que imita terremoto numa mesa de vidro. Dolores atendeu, murmurou, empalideceu. Olhou para Arthur, depois para Helena. A imprensa, gaguejou. Já sabem da aquisição. Querem saber da história de ontem. Arthur sorriu, e havia no sorriso uma decisão tomada. Ótimo, eles vão ouvir. Ele voltou-se a Helena. O saguão inteiro imitava estátuas. Dona Helena, a senhora pode me acompanhar à sala de reuniões? Helena olhou o balde esquecido no canto, o pano pendurado como bandeira de um país que nunca é convidado ao hino. Endireitou os ombros. Posso. Deu o primeiro passo. E quando passou por Renato, ouviu. Baixinho. Não o suficiente para escapar aos ouvidos dela. Isso vai dar problema. Helena não virou o rosto. Mas o coração respondeu. Vai dar resposta. E foi assim que, antes das 10 da manhã, a faxineira suspensa entrou na sala de reuniões do hotel mais orgulhoso da cidade, ao lado do novo dono. E sem saber que, em menos de 24 horas, o mundo aprenderia o significado inteiro de duas palavras. Revelação justa. Na mesa, sobre uma pasta de couro, havia uma foto antiga, os dois triângulos e o sol gravados numa placa, ao lado de um menino de boné, sorriso tímido, e olhos exatamente iguais aos de Arthur. A sala de reuniões era um aquário de vidro suspenso sobre o saguão. Quem entrava ali parecia flutuar sobre lustres, risos contidos e protocolos. Sobre a mesa de carvalho, pastas abertas esperavam por narrativas que ainda não tinham dono. Arthur Brandão tomou lugar na cabeceira, não por vaidade, mas por destino, enquanto os dois executivos do Solaris alinharam laptops como quem prepara instrumentos cirúrgicos. Dolores sentou-se à direita, impecável. Renato à esquerda, com um sorriso de queixo colado, como se estivesse ali para ajudar. Helena ficou de pé por um instante, sem saber onde pousar as mãos. Arthur indicou a cadeira ao seu lado. O gesto tinha o tamanho de um convite e o peso de uma reparação. Dona Helena, disse ele atento, por favor conte o que aconteceu ontem. Do seu jeito, sem medo das palavras. Ela respirou. O pano do uniforme ainda cheirava a sabão, e o coração batia num compasso que pedia coragem. Um homem entrou, pediu água. As palavras saíram limpas. Eu trouxe água e um pão. Fui suspensa. Renato pigarreou, buscando um lugar onde enfiar a própria versão. O hotel tem políticas, senhor Brandão. Zelo pela segurança. Arthur levantou a mão, educado.
Eu pedi a história dela. A sua, Renato, vem depois. Os olhos de Helena pousaram no chaveiro sobre a mesa. 2 triângulos e um sol. O metal parecia mais claro ali, sob a luz sem poeira. Arthur percebeu o olhar. Este símbolo, disse, tocando o metal, era do meu avô. Ele desenhava um sol em tudo o que acreditava que precisava de luz. Dolores deslizou uma pasta em sua direção. Senhor Brandão, a imprensa ligou novamente. Querem um posicionamento sobre a polêmica da água ao sem-teto. Há uma publicação nas redes. Ela fechou a frase apreensiva. Arthur fez um aceno. Vamos dar o posicionamento, depois de ouvir quem importa. Ele então virou-se aos executivos. Registrem a ata. Primeiro ato da nova gestão. Escutar. É assim que se muda o corpo de um lugar, começando pelo coração. Renato falou quando foi convidado, pesando sílabas como quem dosa açúcar no café de quem pode demitir. Eu apenas cumpri protocolo. O hotel recebe pessoas de alto padrão. Uma presença indesejada. Pode ameaçar a sensação de exclusividade. Exclusividade, repetiu Arthur, com doçura pensativa. Bonita palavra. Feia quando esconde preconceito. Renato recolheu o sorriso. Dolores, compenetrada, mantinha a expressão neutra de quem aprende a flutuar sobre o incômodo. Segurança? Perguntou Arthur, olhando para Fábio e Márcio, agora convocados à sala. Fábio engoliu em seco. Senhor, eu me senti dividido. Eu entendo regra. Mas a gente sabe quando regra machuca sem precisar. Márcio deu de ombros, humilde. Só achei que era água. E respeito não pesa. O silêncio que caiu não era acusação, era reconhecimento. Arthur apoiou os dedos na madeira. Obrigado. Vocês dois. O que eu faço com um hotel não vale nada se eu não souber o que a rua ensinou para vocês. Ele se voltou para Helena. E a senhora? O que espera de um lugar como esse? Helena respondeu sem adornos. Que ele não seja bonito apenas por fora. Que a beleza não precise da humilhação de ninguém. Arthur assentiu. O gesto parecia uma promessa assinada. Considero a suspensão anulada. Voltou-se a Dolores. Providencia a revogação com registro formal e revisaremos todos os protocolos de atendimento. Nenhum cliente a mais será aceito aqui se o preço for desumanizar quem está do lado de fora, nem quem está do lado de dentro. Dolores manteve o controle. Claro, senhor Brandão. Mas um músculo na mandíbula denunciou o atrito. Renato não conteve a inquietação. Com todo respeito, senhor, o Aurora tem uma imagem a zelar. A senhora Helena ultrapassa funções. Isso abre precedentes. Precedentes bons, cortou Arthur sem elevar a voz. Os únicos que me interessam. Do corredor ouviu-se um murmúrio crescendo. Imprensa. Tripés sendo abertos, vozes repetindo nomes como mantras laicos. Um assessor do Solaris entrou, medindo o pulso da situação. Senhor Arthur, estão prontos lá fora. Querem inclusive a versão da funcionária. Do nome dela, corrigiu Arthur, e sorriu para Helena. Querem a versão da Helena. O assessor piscou 2 vezes, como quem ajusta foco. Certo, da Helena. Antes, disse Arthur pousando a mão no chaveiro. Uma pergunta, dona Helena. Onde a senhora viu este símbolo? Helena mordeu o lábio. No jornal, no uniforme de um mensageiro. E... hesitou. Há muitos anos, numa foto antiga de um jornal mural da escola da minha filha. Um projeto social, sol nas mãos. Tinha esse sol. Os olhos de Arthur cintilaram com memória. Sol nas mãos. O timbre adoçou. Minha mãe fundou esse projeto quando eu era menino. A gente desenhava o sol nos cadernos, nas caixas de doação, nos carrinhos de mão. O símbolo ficou maior que a gente. Dolores cruzou as pernas, elegante, tentando manter o roteiro nas mãos. Senhor Brandão, a coletiva... Arthur soprou o ar, leve. Vamos. Levantou-se. Todos se levantaram. Ao abrir a porta, foram recebidos por um corredor de lentes. O saguão agora era palco e o lustre pendia como um microfone antigo. Arthur caminhou com passos de concerto e Helena,
Mesmo com o estômago apertado, sentiu que o mundo a empurrava para a frente, e não para fora. Ele pegou o microfone com a segurança de quem sabe dizer gratidão sem discurso. Bom dia, eu sou Arthur Brandão, do Grupo Solaris. Hoje, o Aurora passa a fazer parte da nossa rede. Uma salva contida de cliques. Antes de falar de números, eu preciso falar de valores. E contou. Sem sensacionalismo, sem dourar culpas. Um homem com fome, uma mulher que serviu água, uma suspensão, uma revisão. Apontou para Helena. Disse o nome dela. Pediu aplausos. Recebeu mais do que aplausos. Recebeu olhos molhados. Um repórter com voz de rádio atravessou. Senhor Brandão, o senhor era o homem que entrou ontem? Arthur pousou o olhar sobre o símbolo na mão. Eu era um pedaço da pergunta que esse hotel precisava fazer a si mesmo. Outro repórter. Foi um teste? Arthur sorriu de canto. Foi verdade. A coletiva correu como uma chuva breve, deixando o ar respirável. Ao final, quando os tripés ainda recolhiam as pernas, um homem idoso aproximou-se, vendido ao hotel a vida inteira. Crachá, Amâncio Portaria. Com licença, a voz doía de respeito. Dona Helena, senhor Arthur. Arthur apertou a mão dele com calor. Diga, seu Amâncio. Amâncio encarou Helena com olhos cheios de lembranças que não pediram licença. Eu conheço esse olhar, o da senhora. Lembrei agora, do pai da Bia. O mundo encolheu ao nome que não fora dito, mas estava inteiro dentro de Helena. Davi, o marido que o trabalho levou cedo demais. O senhor conheceu o Davi? A pergunta saiu como quem toca numa cicatriz que às vezes ainda lateja. Amâncio assentiu, devagar. Ele trabalhava aqui, na caldeira. Apontou um ponto no passado que só os velhos lembram. No dia do incêndio pequeno, muitos anos atrás. O jornal nem noticiou, mas eu lembro. Ele tirou um menino da fumaça no subsolo, perto do depósito. Um menino de boné, olhos. Olhou para Arthur, quase tropeçando no espelho do tempo. Olhos iguais aos seus. O saguão ficou pedra. Arthur, por um instante, esqueceu como as mãos ficam quando não se sabe onde pôr as perguntas. A voz dele falhou no canto de uma memória. Eu me lembro de um cheiro de madeira quente e de uma mão grande me puxando. Eu tinha... Fechou os olhos, tateando o passado. 8 anos. Dolores deu um passo à frente, apressada em conter aquela narrativa que escapava das suas planilhas. Seu Amâncio, isso é muito antigo, sem registros. Vamos focar. Arthur ergueu o olhar, calmo, mas incontornável. Não, vamos escutar. Amâncio continuou. Depois desse dia, o hotel pagou uma cesta básica e só. Davi olhou para Helena. Ficou um tempo tossindo preto. Morreu uns meses depois na obra, oficialmente acidente. Mas foi a fumaça que levou mais cedo. Helena abraçou o próprio corpo com as mãos. Não chorou. Parecia que o choro estava ocupado em segurar o teto. Eu não sabia que... Ela engoliu o que não tinha nome. Davi salvou alguém aqui. Eu só soube do incêndio pequeno. Arthur levou a mão ao bolso, como quem busca algo que confirmasse o coração. Tirou uma foto antiga, amarela nas bordas. Um menino de boné, magro, ao lado de uma placa com o mesmo símbolo do chaveiro. O fundo, um ginásio simples com cartazes de sol nas mãos. Eu sempre achei que tinha sido um anjo, ou um funcionário sem nome. Seu Amâncio abaixou os olhos, pediu desculpas por não ter dito antes. Ninguém perguntou, e eu tinha medo de perder o emprego. Depois endireitou a coluna, com a dignidade dos que finalmente entregam o que guardaram. Dona Helena, seu Davi era homem de fazer por outros. O hotel ficou devendo. O hotel era agora Arthur. E aquele devendo o atravessou como promessa. Então, é aqui que a dívida vira a história certa, disse ele simples. E é agora que o Aurora aprende a dizer perdão com recibo. Os jornalistas, que ainda não tinham ido embora, voltaram 2 passos. A notícia crescia os próprios braços. Na volta à sala de reuniões, Arthur caminhava como quem carrega um retrato dentro do peito.
Fechou a porta, respirou fundo e olhou a todos com a lucidez de quem encaixa peças. A história de ontem não começou ontem, disse. Começou quando um menino foi tirado da fumaça por um homem chamado Davi. E quando esse hotel escolheu esquecer. Dolores cruzou as mãos. Senhor Brandão, juridicamente é delicado assumir responsabilidades de gestões passadas. Há implicações éticas, completou Arthur sem rudeza, as implicações que me interessam. Renato tentou recuperar terreno. O que o senhor pretende? Arthur pousou a palma sobre a mesa, firme. Primeiro, reconhecimento público do ato do Davi, com homenagem no saguão e apoio financeiro aos estudos da Bia. Segundo, auditoria interna de todos os incidentes pequenos dos últimos 15 anos. Terceiro, criação de um fundo de humanidade do Aurora, destinado a treinamentos, acolhimento e ações que façam o mármore aprender a ser pele. Dolores respirou fundo. Faremos. O tom dizia, teremos que fazer. Helena arregalou os olhos, rasos. A Bia. A voz quase não saiu. O cursinho. A faculdade. Sem dívidas, respondeu Arthur, seco de convicção. E com sobrenome. Davi estará na placa do saguão. Um dos executivos dos Solares, Rafael Moretti, arriscou. Senhor, a imprensa vai querer documentos. Se for possível, registros, imagens da época. Seu Amâncio coçou o queixo. Eu tenho um envelope em casa. Guardei no armário do quintal. Cópias das câmeras antigas da portaria dos dias em que o sistema ainda salvava os vídeos em fita. Corou de vergonha tardia. Eu não sabia onde entregar sem que sumissem. Arthur pousou a mão no ombro do velho. O senhor vai entregar agora. Para que nunca mais sumam. Enquanto o envelope não chegava, um café foi servido. O cheiro quente deu ao ar a coragem dos intervalos. Helena mal segurava a xícara. As mãos tremiam com a delicadeza de quem percebe que o destino, às vezes, tem caligrafia caprichada. Dona Helena, disse Arthur num tom que era metade executivo, metade menino salvo. Eu não sabia o seu nome ontem, mas eu já deveria ter sabido o do Davi há muitos anos. Não tinha como, ela respondeu, e naquele como havia perdão. Quem devia saber, escolheu não saber. Arthur sorriu triste. Eu era o menino do boné. A confissão saiu mansa, mas encheu a sala. Minha mãe fazia faxinas quando podia. Aquele dia ela me deixou aqui na recepção por 1 hora, até voltar do trabalho ao lado. Eu não sei como fui parar no subsolo. Só lembro do calor, da fumaça e de um braço me levando para o ar. Olhou para o símbolo do chaveiro. Eu prometi que se um dia tivesse uma casa grande, ela teria portas que se abrem primeiro para a dignidade. Tenho falhado quando terceirizo isso aos protocolos. Renato, que até então mantinha o rosto de quem engole orgulho com água, resolveu testar a sorte. Então, o senhor entende por que precisamos proteger o padrão. Arthur o encarou com doçura que não cedia. Protegeremos o padrão humano. Quando ele fica claro, o resto vem. Ou vai. Ficou claro. O resto iria, se necessário. Bateu-se na porta. Era a secretária de Dolores, ofegante e vitoriosa, como quem retorna de uma busca difícil. O envelope, o seu Amâncio mandou entregar. Está aqui. Dolores pegou. A princípio segurou como quem segura passado com luvas de borracha. Entregou a Arthur. Ele abriu devagar. Dentro, 3 fitas convertidas em DVD, num envelope pardo, com datas escritas à caneta. 1208, subsolo, corredor técnico. 1208, portaria, entrada de serviço. 1308, recepção 02. E um bilhete, letra de homem que aprendeu a escrever tarde. Se um dia alguém quiser fazer o certo, aqui está. Amâncio. Arthur olhou para o técnico de TI dos Solares, já convocado por Moretti. Consegue rodar isso? Trago um leitor portátil em 2 minutos, respondeu o rapaz saindo quase correndo. 2 minutos depois, a sala escureceu um pouco. A janela foi coberta por uma persiana e a imagem tremida ocupou o monitor de 50 polegadas, como um fantasma finalmente autorizado a aparecer à luz. Granulado.
preto e branco sujo. Um corredor estreito, tubulações, a câmera com hora digital piscando. Um menino de boné corre, tosse, se perde. A fumaça come as bordas da cena. Então uma silhueta, um homem magro, camiseta encharcada, rosto coberto por fuligem. Ele coloca o casaco do uniforme no rosto do menino, ergue-o no colo e corre contra a fumaça, desaparecendo para a esquerda. Helena levou a mão à boca sem perceber. Reconheceu o jeito dos ombros, a pressa que Davi tinha para salvar qualquer coisa que respirasse. A segunda fita mostrou a portaria de serviço. O mesmo homem aparece com o menino desacordado. Bate no vidro, o porteiro abre, pânico contido, água, lençóis. O menino acorda, chora, agarra o pescoço do homem. A câmera não tem som, mas a cena tem um barulho que todo mundo escuta. A gratidão. Na terceira fita, já no dia seguinte, a recepção. O menino limpo, com o mesmo boné, entra com uma mulher de olhos cansados, provavelmente a mãe. O homem da caldeira passa ao fundo com uma marmita. O menino o vê, solta a mão da mãe, corre, abraça suas pernas. O homem abaixa, bagunça-lhe o boné com carinho de pai que o mundo improvisa. A mãe sorri com água nos olhos. O gerente da época surge, pega o menino pela mão, aponta a saída. O homem da caldeira ergue a marmita, acena, volta ao subsolo. A fita congela num frame. O menino com o boné torto, rindo para a câmera por acaso. Olhos claros de esperança dentro de uma vida ainda cinza. Arthur levou o punho à boca, tentando lembrar como se respira diante de si mesmo criança. Eu. A sala inteira ficou em silêncio de missa. Helena, que guardava tantos e se na casa do peito, sentiu um porquê se escrever pela primeira vez. Foi por isso que Davi tossiu preto. Foi por isso que a tosse não foi só um inverno. Dolores rompeu a quietude com o aço necessário dos que zelam por riscos. Senhor Brandão, a homenagem é justa. Quanto a valores e reparações, precisaremos de um plano cuidadosamente estruturado. Arthur assentiu, mas os olhos não saíam do frame do menino do boné. Estruturaremos. E então voltou-se a Helena. Dona Helena, a senhora me devolveu ontem mais do que um chaveiro. Devolveu o fio que liga o menino que eu fui ao homem que eu prometi ser. O resto é logística. E o perdão? Helena arriscou, suave. Dá para pôr em planilha? Arthur sorriu do jeito que não cabe em tabela. O perdão é a única linha que, quando a gente soma, tira peso. Do lado de fora, a chuva voltou, fina, lavando os vidros. Dentro da sala, alguém bateu novamente. A secretária, tímida. Senhor, tem uma pessoa insistindo em falar com a gerência. Diz que é assunto de família. Olhou para Helena. Procurou pela senhora. Helena franziu a testa. Por mim? Disse que é sobre o Davi. A secretária baixou a voz, num respeito que se dá a nomes que partiram. E que tem algo que mudará tudo. Arthur e Helena se olharam, sabendo que certas portas abrem sozinhas quando a verdade põe a mão por baixo. Traga, disse Arthur. Momentos depois, entrou uma mulher de uns 50 e poucos anos, cabelos presos num coque apressado, rosto que já conversou muito com o sol e com noites sem sono. Carregava uma pasta azul abraçada ao peito. Ela parou diante de Helena e buscou um nome com o olhar. Você é a Helena? Perguntou, a voz embargada. Eu sou Ângela, irmã do Davi. O chão inclinou 1 milímetro. Helena agarrou a borda da mesa. Ah, Ângela! Mas você sumiu depois do velório. Achamos que tinha ido para longe. Ela apertou a pasta contra o corpo, como quem traz um bebê de papel. Fui. Respirou. Mas ergueu os olhos agora fixos em Arthur, que tinha os mesmos olhos do menino do boné. Eu guardei uma coisa, e não sabia para quem entregar. Até hoje. Arthur deu um passo à frente, lentamente, como quem se aproxima de uma herança que não é dinheiro. O que a senhora guardou, dona Ângela? Ângela abriu a pasta. Dentro, um envelope amarelado, outro chaveiro com o mesmo símbolo, idêntico ao de Arthur, e um documento dobrado, com carimbo de cartório antigo. O Davi, disse, e o nome quis chorar.
Me deu isso antes de morrer. Pediu para eu só entregar se um dia o hotel pedisse perdão. Eu nunca achei que esse dia viesse. Arthur sentiu o coração bater como as asas de um pássaro que encontra a janela aberta depois de anos. Ângela estendeu o documento. Helena segurou com mãos que tremiam mais do que taças em festa. No topo, lia-se: Declaração particular de reconhecimento de... Helena levantou os olhos, a palavra presa na garganta como um grito doce. Ângela completou, num sussurro que era sino: de paternidade, e apontou para a assinatura no rodapé, antiga, firme, impossível, enquanto o símbolo do sol dançava na luz. Do antigo dono do hotel. O documento dizia que o antigo proprietário reconhecia um filho nascido fora do casamento, entregue anos atrás a uma funcionária de confiança. Havia um nome de criança, Arthur, e um sobrenome riscado por tinta antiga. E do lado, um bilhete de Davi: se um dia a verdade quiser nascer, entreguem ao sol. O silêncio caiu como chuva dentro de vidro. As letras no papel tremiam, talvez pelas mãos de Helena, talvez pela memória que acordava. Declaração particular de reconhecimento de paternidade, a tinta antiga, o carimbo desbotado, o símbolo do sol. Tudo gritava que aquela história não caberia em segredo por mais tempo. Arthur pegou o documento com cuidado de quem segura o próprio começo. Os olhos dele correram pela folha até pararem na assinatura: Edmundo Valverde, fundador do Hotel Aurora. Dolores, que ainda controlava o mundo pelo cronômetro da respiração, deixou escapar o primeiro erro humano do dia. Impossível. O Sr. Edmundo não tinha filhos fora do casamento. Ângela pousou a pasta sobre a mesa e respondeu sem elevar o tom: tinha. E o nome dele é Arthur. Helena sentiu o chão oscilar, como se a verdade mudasse o peso do ar. Pensou em Davi, no homem que nunca contou nada, no olhar dele quando voltava das longas horas na caldeira. Ele sabia. Arthur a ouviu pensar. Havia perguntas que nasciam nos olhos. Davi sabia que eu era filho de Edmundo? Ângela respirou fundo. Ele descobriu no dia do incêndio. Encontrou o documento no escritório antigo enquanto consertava um cano. Ia entregar, mas a fumaça começou. E quando te tirou de lá, levou junto o segredo. Guardou até o fim. Arthur deixou o papel sobre a mesa. A voz veio baixa, quase uma oração. Então o homem que me salvou salvava também o nome do meu pai. O som da chuva nos vidros parecia acompanhar cada sílaba. Dolores tentou recompor a hierarquia. Senhor Brandão, juridicamente, isso pode causar uma tempestade. A herança, o controle acionário. O que causa tempestade, interrompeu Arthur, é esconder o sol. Renato apertou os punhos, percebendo que o jogo social ao qual se apegava não tinha mais palco. Helena observava tudo, sentindo que, de algum modo, o universo finalmente costurava as bordas do pano rasgado da vida dela. Arthur levantou-se, pegou o microfone que restara da coletiva e falou não à imprensa, à sala, ao hotel, ao passado. Eu nasci invisível. Fui criado por uma mulher que me ensinou a dividir o pão, não o trono. E hoje descubro que o sangue que corre em mim também construiu este lugar. Talvez por isso eu nunca tenha suportado ver portas fechadas para quem tem sede. Olhou para Helena. O seu Davi não morreu por acaso. Ele carregava o fogo e a salvação, e é por ele que a história vai mudar. Ângela chorava em silêncio. Ele dizia que o mundo precisava de gente que limpasse o chão com o mesmo amor com que outros assinam cheques. Arthur sorriu com ternura. Então ele venceu. Mais tarde, quando a imprensa já esperava lá fora, Arthur pediu para ficarem apenas Helena, Ângela, Dolores e Renato. Sobre a mesa, o documento aberto parecia respirar. Eu quero que tudo seja público, disse. A origem, a verdade, a dívida e a reparação. Dolores arregalou os olhos. O senhor vai admitir ser filho ilegítimo do antigo dono? Filho legítimo do amor, corrigiu ele tranquilo. O resto é papel. Helena sentiu um nó na garganta. E a memória do Davi? Arthur voltou o olhar para ela. Será o coração do novo Aurora.
Um memorial no saguão com o nome dele gravado no mármore. Renato balbuciou. Senhor, isso vai mudar a imagem do hotel. Sim, respondeu Arthur. Vai lhe dar uma alma. Enquanto preparavam a coletiva, Helena se afastou alguns passos, encostando-se na parede. O corpo queria descanso, mas o peito queria entender. Na janela, a cidade refletia luzes sobre o vidro, e no meio do reflexo, o rosto dela parecia mais jovem. Tudo começou com um copo d'água, e agora o que me enche é um oceano inteiro. Ela lembrou de Bia, da filha, e o orgulho veio como febre boa. Ele vai pagar os estudos, pensou. Mas o que doía bonito era outra coisa, ver a justiça chegar devagar e mesmo assim chegar. Arthur aproximou-se em silêncio. Posso? Perguntou apontando para o espaço ao lado dela. Claro. Ficaram ali, observando o saguão de cima. Às vezes, ele disse, penso que Deus usa os esquecidos para lembrar os orgulhosos. Helena olhou para ele, com aquele meio sorriso que cura. Às vezes Deus só precisa de quem ainda acredita que vale a pena dar água. A coletiva começou. Os jornalistas queriam manchete, mas receberam uma confissão. Arthur contou tudo. O incêndio, Davi, o documento, a origem. Mostrou o símbolo do sol. Explicou que agora ele significaria luz e justiça. A cada palavra, Helena sentia o peso do anonimato do marido sendo trocado por eternidade. O Aurora, concluiu Arthur, pertence a partir de hoje também à memória de quem o manteve de pé. Aplausos se espalharam como vento. Do meio da multidão, Bia apareceu. Alguém da recepção a havia chamado. Correu para a mãe e a abraçou. Eu vi tudo pela transmissão, mãe. O nome do pai tá lá. Helena apertou-a contra o peito. Tá, meu amor. E tá em cada coisa boa que você fizer daqui para frente. Arthur observava a cena com olhos marejados. Talvez visse ali a família que o destino devolvia em formato novo. No dia seguinte, as televisões repetiam a história da faxineira que mudou o hotel. A verdade esquecida por 20 anos. O herdeiro que pediu perdão. Helena evitou os jornais. Preferia o som da chaleira e o cheiro de café. Mas alguém bateu à porta. Era um mensageiro com um envelope de papel grosso e o selo do Grupo Solares. Dentro, uma carta escrita à mão. Dona Helena, nem sempre os heróis usam terno. Alguns usam avental e coragem. Hoje o Aurora é nosso, mas o coração é seu. Com gratidão, Arthur. E junto um convite. Inauguração do Memorial Davi Duarte, 17 horas. Ela e Bia foram. O saguão agora tinha uma parede de pedra clara com o símbolo do sol gravado e abaixo o nome que sempre faltou, Davi Duarte, o homem que não deixou a chama morrer. Arthur discursou breve, Ângela chorou livre, e até Dolores manteve os olhos úmidos escondidos atrás dos cílios de rímel caro. Depois do aplauso, Arthur chamou Helena de lado. Eu queria te oferecer um cargo novo. Coordenadora do projeto Sol nas Mãos. Vai treinar nossos funcionários para que saibam enxergar gente, não rótulos. Helena riu. E se eu disser que não sei coordenar nada? Então aprende, como aprendeu a fazer o certo sem manual. Ela estendeu a mão. Combinados feitos com verdade não precisam de carimbo. Arthur segurou. E promessas feitas com fé não precisam de testemunha. Quando todos foram embora, Helena ficou alguns minutos diante do nome de Davi. As luzes do saguão refletiam no mármore, e ela via o próprio rosto sobreposto ao dele, 2 destinos costurados. Você conseguiu, amor. O mundo viu. Uma brisa atravessou a porta giratória. O chaveiro do sol tilintou no bolso dela. Arthur a alcançou de novo. Pensei numa coisa, disse. No letreiro principal, abaixo de Hotel Aurora, vamos acrescentar uma linha. Onde a luz encontra o humano. O que acha? Helena sorriu. Acho que o Aurora, enfim, amanheceu. Ele assentiu olhando o símbolo do sol. E que nunca mais precise de fumaça para lembrar o valor da água. Palavras 2560. Na saída do hotel, alguém espera por Helena, um homem de terno escuro e pasta de couro. Ele entrega um envelope sem remetente e diz apenas:
Tem mais uma verdade que o Sr. Arthur ainda precisa ouvir, e só você pode contar. O homem do terno escuro parecia ter vindo de outra década. O couro da pasta tinha cicatrizes pequenas, um mapa de caminhos guardados tempo demais. Dona Helena? Perguntou com voz de corredor de fórum. Meu nome é Augusto Leme. Fui advogado do Sr. Edmundo Valverde. Preciso entregar algo que ele deixou, e que só agora pode sair da sombra. Helena segurou melhor a alça da bolsa, sentindo o metal do chaveiro bater de leve no quadril. Por que para mim? Porque o Sr. Arthur precisa ouvir a verdade de alguém que não esteja tentando limpar o próprio nome, mas o nome de outro. Augusto ajeitou os óculos. É porque foi o seu marido quem me convenceu a manter isso vivo quando todo mundo queria enterrar. A palavra marido abriu uma janela de ar em Helena. O Davi? Ele mesmo. O advogado deu um meio sorriso. Quando Edmundo morreu, entregaram-me esta pasta para destruição conveniente. Eu hesitei. Seu Davi apareceu no meu escritório com as mãos negras de caldeira e a retidão de quem assina a própria honestidade. Disse, se o senhor destruir, vou passar a vida juntando as cinzas até reescrever. Eu prometi guardar. Guardei. Ele abriu a pasta. Dentro, um envelope grande, lacrado com cera quebradiça e uma fita cassete em uma caixinha transparente. No selo, a caligrafia de quem tinha pressa em ser claro. Ao menino do boné, quando o sol estiver no alto. O senhor quer que eu leve isso para o Arthur? Helena perguntou confusa. Quero que você esteja quando ele ouvir. Augusto fechou a pasta e a entregou. Há coisas que só se sustentam se o coração certo estiver na sala. À tarde, Helena subiu ao 8º andar com a pasta apoiada contra o peito. A cidade derramava luz pelos vidros do hotel. Parecia que o próprio sol, convocado, viera como testemunha. Na sala de reuniões, Arthur a esperava com os 2 executivos dos Solares. Dolores estava lá, contida. Renato, 2 assentos atrás, segurando o silêncio como quem segura um copo cheio até a borda. Helena? Arthur abriu espaço, a voz macia com gravidade. O que houve? Ela pousou a pasta sobre a mesa como quem deita um recém-nascido de papel. Um advogado do seu pai trouxe isso. Disse que é pro menino do boné e que eu precisava estar. Arthur tocou o envelope como quem toca o rosto de alguém que já partiu. Vamos ouvir. Augusto entrou logo em seguida, apresentado por Helena. Apertou as mãos com discrição e, sem discursos, encaixou a fita no gravador portátil que o técnico trouxe. Um zunido baixo, o clique dos botões e então a voz. Não era uma voz de fantasma, era de alguém que sabia que sua última chance de acender luz estava na fita. Arthur, se o sol chegou até você, é porque venceram o medo e o orgulho. Eu falhei com sua mãe e com você. Reconheci de papel o que não tive coragem de reconhecer de carne. Talvez eu tenha amado o hotel como quem se esconde atrás de paredes, e isso me custou um filho no colo. Quando tentei desfazer o silêncio, esse lugar já tinha virado meu juízo. Fizeram-me assinar acordos, trancar gavetas, apagar nomes. Mas a verdade é o único hóspede que sempre volta. Um dia, um homem me procurou. Dava pelo nome de Davi. Trabalhava onde o calor come o ar. Trouxe um menino no colo, tirado da fumaça. Menino de boné e olhos de luz. Disse-me, o senhor não pode perder de novo o que Deus te devolveu. Eu prometi que faria o certo. Fui covarde. Se você está ouvindo, perdoe o covarde. Hoje deixo nesta pasta o reconhecimento, o fundo Sol nas mãos já capitalizado e uma carta de transferência de ações que a diretoria me fez rasgar. Mas eu refiz outra, assinada longe dos olhos deles. O advogado Augusto guardará até o dia em que o hotel pedir perdão. Que seja hoje. Cuide dos que carregam água. É nas mãos deles que o sol aprende a refletir. Edmundo. A fita parou. O som final ficou vibrando nos parafusos da mesa. Ninguém falou por alguns segundos. Renato pigarreou e desistiu. Dolores manteve os olhos baixos, o rosto entre incredulidade e vergonha. Augusto abriu o envelope lacrado e foi tirando um a um os ossos que montavam o esqueleto de um novo destino.
Uma segunda via de transferência de ações com firma e data. O estatuto de um fundo social com recursos já provisionados. 2 cartas. Uma para a mãe de Arthur, Rosa, que nunca foi enviada. Outra curta, para quem salvar meu filho algum dia. Arthur pegou a segunda. A caligrafia tremida dizia: ao homem que tirar meu menino do fogo, não tenho como pagar. Tenho como lembrar. Que este hotel nunca mais esqueça o seu nome. Helena fechou os olhos e, por um instante, sentiu o cheiro de sabão no uniforme de Davi, o jeito do abraço que ainda hoje segurava o teto da casa. Aqui está seu recibo, amor, pensei. Arthur inspirou devagar, como quem aprende de novo a respirar. O sol chegou, pai. Disse para o nada ou para o tudo. Chegou. Virou-se para Augusto. Obrigado por não ter queimado as cinzas. Agradeça ao Davi, respondeu o advogado. Foi ele que soprou as brasas. Veio então o momento que separa justiça de vingança. Arthur encarou Dolores e Renato. Não havia dureza no olhar, havia balança. Antes de seguirmos, preciso saber. Quem sabia e escolheu não saber? Dolores levantou o rosto. O batom perfeito não protegia da verdade. Eu entrei na gerência anos depois desses fatos. Mas, engoliu em seco, eu vi o nome Davi numa lista de incidentes sem alarde. Percebi que havia história ali. Deveria ter insistido. Não insisti. Tive medo de desagradar o diretor da época. Olhou Helena nos olhos pela primeira vez como iguais. Peço desculpas a você e à filha do Davi. Helena assentiu, com uma compaixão que não anulava a ferida. Obrigada por dizer. Arthur virou-se para Renato. E você? Renato apertou os dedos até embranquecer os nós. Eu fui treinado para manter a experiência premium. Aprendi a desconfiar de quem não parecia cliente. A vergonha vinha em ondas. Ontem eu pratiquei o que aprendi de errado. Estou disposto a reaprender. A começar pedindo perdão a dona Helena, e a quem ontem eu quis expulsar. Helena respirou um perdão que não tinha gosto de absolvição fácil, mas de recomeço necessário. Aceito. Com condição que amanhã você sirva a água antes de perguntar o número do quarto. Renato assentiu com os olhos molhados. Sirvo e aprendo. Arthur endireitou-se. Muito bem. Justiça não é sala de demissão. É escola. Dolores, você fica, se aceitar dirigir comigo a mudança. Protocolos, fundo, sol nas mãos, auditoria de silêncios e um comitê com funcionários da base. Renato, você fica se aceitar começar pelos lugares que evitou, portaria social e projeto de acolhimento, sem aumento, sem glamour, com a honra de consertar. Os dois concordaram. E, curiosamente, foi naquele exato ato de humildade que o hotel começou a enobrecer de verdade. A notícia da fita correu como fogo bom. Às 18 horas, jornalistas, ex-funcionários e moradores do bairro ocupavam o saguão para uma segunda coletiva, a da verdade inteira. Arthur subiu ao pequeno palco diante do memorial recém-inaugurado de Davi. Ao lado dele, Helena, Ângela e Bia. Augusto, discreto, ao fundo. Hoje, começou Arthur, a água encontrou o nome. Ergueu a segunda via da transferência e o estatuto do fundo. O senhor Edmundo Valverde quis reconhecer. Foi impedido por um sistema que confundiu patrimônio com medo. Não haverá mais medo. O Fundo Sol nas mãos está ativado. 20% dos lucros do Aurora serão investidos em gente. Educação de filhos de funcionários, saúde mental, bolsas de estudo, moradia emergencial e formação em humanidade para toda a equipe. Aplausos. Alguém gritou, "Viva Davi!" E o grito virou coro. E mais, o salão principal se chamará Salão Rosa Valverde, em honra à mulher que me criou com dignidade sem pedir nada em troca. Pausa. E esta parede? Tocou o mármore com o nome de Davi. É o nosso norte. Um repórter quis o tempero do escândalo. Senhor Brandão, haverá processos contra antigos diretores? Arthur olhou para Helena como quem confirma a rota com o coração. Haverá documentação e memória. Mais que punir pessoas, vamos punir práticas. Nosso processo é contra a indiferença.
Os microfones baixaram um tom. A manchete, pela primeira vez em muitos dias, seria maior que a fofoca. Dias seguintes. O Aurora parecia outro, embora os lustres fossem os mesmos. Nas fichas de treinamento, um novo tópico brilhava. Primeiro água. Recepcionistas assistiam a vídeos de boas-vindas que começavam com a história de Davi. O crachá dos líderes trazia, além do nome, a frase: "Onde a luz encontra o humano". Dolores liderava reuniões de mudanças com humildade firme. Descobriu que planilhas também salvam vidas quando usadas para garantir dignidade. Renato, na portaria social, aprendeu que bom dia é senha universal. Em uma tarde de chuva, ofereceu guarda-chuva a uma senhora sem perguntar se era hóspede. E descobriu depois que ela era uma das novas conselheiras do fundo. Riram juntos. Recomeços têm esse gosto. Helena assumiu a coordenação do Sol nas mãos. Não usava salto, não precisava. Caminhava pela casa como quem conhece cada fresta. Implantou um ritual simples. Toda manhã, antes do expediente, um funcionário contava uma história de gentileza que vira ou fizera. O saguão começou a colecionar pequenos milagres. Um hóspede que esqueceu o remédio, uma camareira que bordou à mão o nome de uma criança perdida no ursinho achado, um garçom que aprendeu em libras a dizer "tudo bem" para um visitante. O hotel trocou de espelho. Bia, com o boleto do cursinho pago pelo fundo, estudava ainda mais. Escreveu uma redação com o tema Justiça que não se vinga, ganhou o concurso municipal e leu no palco um trecho que encharcou olhos de gente que achava que não chorava. Às vezes, a justiça chega num copo d'água, e é o mundo que bebe. Ângela, a irmã de Davi, deixou finalmente a mala no chão. Aceitou um trabalho na lavanderia do Aurora, mas o que mais lavou foram culpas antigas. Um dia, encontrou Dolores no refeitório e as duas conversaram sem escudos. Falaram de medo, de escolhas, de quando é tarde e de quando ainda dá tempo. Saíram de lá mais leves. Arthur chamou Helena para um almoço rápido no bistrô do hotel. Mesa no canto, 2 pratos simples, conversa sem pose. "Sabe o que mais me espanta?" perguntou ele, mexendo o café. "Descobri que eu era herdeiro 2 vezes, de dinheiro e de dívida moral. E só valho alguma coisa porque escolhi pagar a segunda." "Somos todos herdeiros de alguma coisa", Helena respondeu, sorrindo com os olhos. "Alguns herdaram a chance de consertar." Ele assentiu. "E você me deu a chave." "Eu só dei água", ela devolveu, rindo do destino que gosta de metáforas. Na noite de sexta, o hotel abriu as portas para um evento que não cobrava ingresso. Roda de perdão e planejamento. Funcionários antigos, diretores passados, vizinhos, fornecedores, um microfone no centro e cadeiras em círculo. No telão, a imagem congelada do menino do boné e do homem de caldeira. Arthur abriu a roda. As empresas costumam fazer planejamento estratégico em salas fechadas. O nosso começa em círculo, com as portas abertas. Quem quiser falar, fale. Seu Amâncio foi o primeiro. Eu deveria ter entregue as fitas antes, peço perdão. Silêncio respeitoso. Renato falou sobre o medo de errar ao fazer o certo. Dolores falou sobre o preço de uma carreira construída sem chão humano. Ângela agradeceu por ter o nome do irmão escrito, onde todos pudessem ler. Helena, por fim, pegou o microfone. Não falou como coordenadora. Falou como mulher que aprendeu a manter a cabeça erguida, mesmo limpando o chão. Eu sempre achei que quem limpa conhece o segredo do brilho. Não é o produto, é a insistência. Davi insistiu na verdade. Eu insisti na água. O Arthur insistiu no perdão que não nega a justiça. Ela respirou. Se a gente continuar insistindo, esse lugar vai ser mais do que bonito, vai ser bom. A roda aplaudiu de pé. Não era cerimônia, era ligação. Numa manhã azul, Arthur pediu a Helena e Bia que fossem ao terraço. O vento cheirava a promessa lavada. Sobre uma mesa de ferro, uma caixa simples com laço de tecido. Um presente, disse ele, com o timbre leve de menino salvo. Na verdade, 2. O primeiro era um caderno de couro com páginas em branco e na capa o símbolo do sol. Para as histórias que você vai escrever com o sol nas mãos.
Quero tudo documentado, para que ninguém precise de fitas escondidas daqui a 20 anos. Helena passou a mão pela capa, como quem afaga um futuro. O segundo era um envelope endereçado a Bia Duarte. É sua bolsa integral na faculdade que você escolher, com acomodação e livros. Em nome de Davi, de Rosa e do menino do boné. Bia levou a mão à boca. Eu não sei o que dizer. Riu e chorou ao mesmo tempo. Talvez eu escreva. Escreva o mundo melhor do que ele é, Arthur disse. Essa é a única redação que vale 10. Eles riram. Às vezes, o destino é gentil o suficiente para permitir risos que não machucam. À tarde, Helena passou no memorial antes de ir embora. Encostou a testa no mármore frio, sentindo o calor que vinha de dentro. Obrigada, amor. Hoje eu te vi ganhar sobrenome de luz. Alguém parou do lado. Era Renato, segurando 2 copos plásticos d'água. Um para a senhora. Estendeu. E um para deixar aqui, como quem deixa a flor. Ele sorriu tímido. Descobri que sempre tem alguém com sede, até o mármore. Helena pegou o copo, emocionada com a delicadeza simples. Obrigada, Renato. É isso. Primeiro, água. Ele olhou para o nome de Davi. Sabe, ontem atendi um rapaz que entrou sem jeito, com mochila rasgada. Não era hóspede. Veio procurar emprego. Sentei com ele no bar, trouxe água, escutei. Hoje ele começa no setor de manutenção. Olhou para ela, com brilho genuíno. Acho que acertei a porta. Acertou o coração, Helena devolveu. Mais alguns dias e uma carta chegou com remetente de mão firme. Rosa Valverde, a mãe de Arthur. O envelope trazia um pedaço de tempo que, finalmente, não doía. Helena, não nos conhecemos, mas conheço você pelas mãos. As que ofereceram água ao meu filho. Obrigada por não ter nascido cansada do bem. Durante anos, preferi o silêncio, porque ele não me pedia provas. Hoje entendo que o silêncio cobra caro. Estou feliz por ver o nome do Davi onde sempre deveria ter estado. Se puder, acenda uma vela por ele e por mim, e diga ao Arthur que agora eu posso dormir com as janelas abertas. Helena levou a carta ao memorial. Por um momento, o saguão virou sala de casa. No fim do mês, inauguraram um pequeno centro comunitário no bairro, mantido pelo fundo Sol nas Mãos, cursos de hotelaria humana, reforço escolar para filhos de funcionários, biblioteca com o nome de Rosa e auditório Davi Duarte. Bia coordenava clubes de redação, ensinando adolescentes a escreverem as próprias saídas. Como começa um texto? Perguntou uma menina, roendo o lápis. Começa pelo copo d'água. Bia respondeu sem metáfora. Os bons textos sempre oferecem algo antes de pedir. A menina escreveu, e o barulho do lápis parecia chuva boa no telhado. Na primeira virada de ano depois da mudança, Arthur chamou toda a equipe para o saguão às 23h58. Ninguém vestia terno, vestiam pertença. Uma mesa com garrafas d'água, sucos e pão fresco lembrava o que importava. Antes da meia-noite, disse Arthur, vamos repetir junto o nosso voto. E com o manto das luzes, todos, de mãos dadas, falaram. Primeiro, água, depois, protocolo. Sempre, humano. O relógio marcou meia-noite. O Aurora amanheceu dentro da noite. Helena voltava para a casa de ônibus, cabeça encostada na janela, cidade virando festa lá fora. Às vezes eu penso que Deus não troca o mundo de uma vez. Ele troca copos, tira veneno de uns lugares e coloca água noutros. Balançou o chaveiro no bolso. O metal fez música, sorriu sozinha. O coração dela tinha aprendido a palavra nova que a vida estava ensinando ao hotel. Revelação justa. Quando desceu no ponto, a chuva começou, fina como aplauso de ninar. Um menino e a mãe se abrigavam numa marquise. Helena parou, tirou da bolsa um pacote com pães que sobraram do evento. Querem? Perguntou. A mulher sorriu, surpresa. O menino pegou um pão com 2 mãos, como se fosse santo. Obrigado, moça. Primeiro água, Helena disse, oferecendo a garrafinha. Voltando a caminhar, pensou no marido, no menino do boné, no sol do símbolo e na frase que Bia escrevera no concurso. Parou, olhou para trás. O menino dividia o pão com a mãe.
A chuva afinava. O Aurora se mudou para a rua, pensei. E foi ali, com os pés molhados e o bolso leve, que Helena entendeu o que a história inteira tinha tentado dizer desde o começo. Justiça é quando o nome certo encontra o lugar certo. E no meio, alguém oferece água.